E pronto, pode dar início, que a hora que você der o início, eu compartilho a apresentação. Vai levar uns Perfeito. 5 minutos, Adriano, e aí realmente o tempo é apertado, que aí eu já vou dar aula na sequência, mas faço questão de estar com vocês, viu? Não, ótimo. Vamos começar então. Tomara Então, que antes de fique. mais nada, eu queria agradecer muito o senhor ter aceitado o nosso convite para nos falar desse tema que há muito era negligenciado, eu acho, pela classe média, por toda a questão da ciência, né? E um breve currículo, o doutor Álvaro tem um currículo enorme, mas assim, ele é diretor da divisão de pesquisa do Instituto Dante Pazzanese e professor de programa de doutorado e um dos grandes ícones da medicina baseada em evidência no nosso país. A palavra é sua, doutor. Muitíssimo obrigado, Adriano. Bom dia a todos, bom dia a todas. Obrigado pela oportunidade para, nesses 45 minutos, nós apresentarmos em 20 minutos espiritualidade e medicina cardiovascular. Claro que eu vou sugerir várias coisas para a nossa discussão e vamos tentar entender se há outras maneiras, se há outros mecanismos de ocorrer o adoecimento cardiovascular. Não importa a área da cardiologia, mas sempre nós temos que buscar avanços no entendimento do porquê adoecemos e muitas vezes porque conseguimos evitar esse adoecimento. Eu vou compartilhar os meus slides e já começamos a nossa apresentação. Desde que dê certo, sempre assim, né, pessoal? Só, por favor, um de vocês, se puder confirmar se os slides já estão. Tá ok, tá na tela. Está na tela? Ótimo. Então Tá. vamos lá. Perfeito. Bom, nós vamos falar hoje sobre espiritualidade e medicina cardiovascular, mas o foco, pessoal, não é apenas numa teoria por meio de evidências científicas preliminares, mas especialmente como que nós pensamos na nossa prática clínica em função do binômio espiritualidade e saúde cardiovascular. Vejamos então, dentro da nossa jornada dessa apresentação. Não há nenhum conflito de interesse para declarar, mas, como foi muito bem falado pelo Adriano, né, às vezes existe negligência, porque tem como, talvez, fator causal dessa negligência a falta de conhecimento. Mas muitas vezes tem determinadas frases que são ditas e elas são repetidas, e muitas vezes isso ocupa o lugar, o que não é bom, do que seria ciência, que é uma confirmação. Eu dou aqui 4 exemplos, só para ver como as visões podem ser absolutamente antagônicas ou parcialmente complementares. Uma delas, né, um cientista inglês muito famoso, todos conhecem Stephen Hawking, dizendo que Deus não existe dentro da perspectiva dele, ou um rabino inglês, Jonathan Sachs, dizendo que a ciência que tenta se passar por religião é tão perniciosa quanto a religião que tenta passar-se por ciência. Albert Einstein, físico alemão conhecido, ciência sem religião é manca, religião sem ciência é cega. E Max Planck, né, físico alemão, também prêmio Nobel, disse: para os crentes, Deus está no princípio das coisas, para os cientistas, no final de toda reflexão. O que tudo isso tem em comum? Essas 4 assertivas. Nós precisamos da ciência para confirmar qualquer coisa. Então, como nós vivemos num mundo onde o conhecimento é gerado por meio da confirmação científica, nós estamos cada vez mais propondo que espiritualidade, que não é religião, que não é religiosidade, seja sim avaliada pela ciência, e a literatura é relativamente farta e robusta dentro dessas informações. Vejamos, por exemplo, dentro da área também da cardiologia intervencionista, quando nós temos um paciente com infarto com elevação de segmento ST, e nós temos um tempo apropriado, né, para você, entre o início dos sintomas e você ter a intervenção coronária percutânea primária. Esses pacientes, no caso são 51 pacientes avaliados no Canadá, por meio de uma estratégia de pesquisa que não é comum para nós, apesar de ser muito comum em outras áreas do conhecimento, que é a pesquisa qualitativa. Nós fazemos muito pesquisa quantitativa, redução das taxas de infarto, redução das taxas de mortalidade, enfim, é uma pesquisa útil,
Mas a qualitativa é uma pesquisa que ela demanda um novo tipo de análise, que você faz entrevistas, uma vez que você coleta as entrevistas, você agrupa de uma maneira apropriada e correta uma combinação da visão central dessas entrevistas. E avaliando 51 pacientes pós-infarto, esses pacientes, dentro da análise, eles disseram o seguinte, isso como sendo uma média da entrevista, que o coração, veja, são pacientes pós-infarto, eles diziam que o coração foi percebido como um receptáculo que contém o acúmulo daquilo que nós chamamos de provações da vida, emoções negativas e traumas familiares. Então vejam que interessante como o paciente vê o próprio coração no período pós-infarto. Acúmulo de provações da vida, emoções negativas e traumas familiares. E isso fez com que os pacientes, percebessem o coração algo deformado, considerando a causa do infarto. Então, tudo isso que eu comentei negativo, deformando o coração como causa do infarto. E os pacientes colocam numa posição muito central a questão da espiritualidade para a recuperação pós-infarto. Então, vejam que isso existe na publicação, que é um estímulo para nós mergulharmos na investigação científica. Eu trago também, até para vocês, dentro da área de hemodinâmica, para contextualizar, um caso clínico, apenas um slide, de maneira muito simplificada, uma paciente, na verdade médica, 48 anos, sem fatores de risco cardiovascular conhecidos, depois de uma separação litigiosa, e resultando no abandono de família e união com uma outra pessoa, essa paciente começou a ter dor precordial características, encurtando a história. Tinha lesões obstrutivas em DA e CD, que foi submetida à intervenção coronária percutânea com stents, em ambas as artérias, e corrigindo anatomicamente ou visualmente, as lesões. E a paciente continuava referindo convivência com ódio extremo do ex-esposo, com pensamento de vingança. Poucos meses, 3 a 4 meses após as intervenções, voltou a ter dor precordial e a cine mostrando trombose intristente, passou por nova intervenção coronária percutânea. Muito estresse, muita tristeza, foi conversar com uma colega, uma amiga, que apenas alertou de maneira despretensiosa o mal que essa condição comportamental dela estava causando. E aí, segundo a própria paciente falando, para o colega médico, que ela entendeu que ela precisaria reprogramar os sentimentos. E ela fez uma opção, não significa que seja completo no momento da decisão, optou por perdoar o agente causador dessa condição mental, que era o ex-marido. E aí, passou um certo período, ela está relativamente estável, com a saúde cardiovascular dentro daquilo que se espera para uma paciente nessa idade após intervenção coronária percutânea. Isso está mostrando relação de causalidade? Não, mas chama atenção os 2 slides que eu mostrei, porque pode ter algo a mais para entendermos dentro da espiritualidade e doença cardiovascular. Estresse e depressão deve ser visto da mesma maneira que vemos dislipidemia, tabagismo, diabetes, hipertensão e obesidade. Por quê? Porque estresse e depressão no mundo, se você prevenir ou se você gerenciar, nós evitamos 33% dos casos de infarto no mundo. Quando nós olhamos para o nosso país, o principal fator de risco, esse PAR significa, se eu eliminar o fator de risco ou tratar convenientemente, quanto eu evito em proporção de casos de infarto. Dislipidemia foi o fator mais importante no Brasil e o risco atribuível da população foi de 57%. Tabagismo, 40%. Exemplo, se nós eliminarmos o tabagismo do Brasil, evitamos 40% do total de infartos. Se temos aí uma suposição, uma estatística razoável de 400 mil infartos por ano, eliminando o tabagismo, nós evitamos 160 mil infartos por ano no Brasil. Mas vejam o estresse, 43,8% o risco atribuível, mostrando que nós conseguimos evitar 170 mil infartos por ano no Brasil por prevenção e gerenciamento de estresse. Quando vamos para o AVC, é o mesmo cenário. Estresse e depressão, aumentando em mais de 2 vezes o risco de AVC, e se nós eliminarmos estresse e depressão da sociedade global, evitamos 17% do total de AVCs. Com isso,
nós temos que estresse e depressão, que são maneiras de enfrentamento negativo, vamos dizer assim, das situações adversas da vida, são preditores independentes, tanto de infarto como de AVC. Como eu falei no início, espiritualidade não é religião e não é religiosidade. Duas definições eu gostaria que vocês olhassem primeiro na parte inferior desse slide, que é uma definição que tem 6 anos, da doutora Cristina Puchalski, que diz que espiritualidade é um aspecto dinâmico e intrínseco da humanidade. Portanto, todos temos, pelo qual as pessoas buscam significado, propósito e transcendência na própria vida. Mas isso tem a ver com o relacionamento consigo, com a família e com os outros. Então, isto pode, eventualmente, ser expresso por meio de crenças, tradições e valores. O antigo grupo de espiritualidade e medicina, grupo de estudos de espiritualidade e medicina cardiovascular da SBC, chamado GENCA, agora nós mudamos para a DENCA, que é um departamento de espiritualidade e medicina cardiovascular da SBC. Nós publicamos no ano passado que espiritualidade, essa definição reúne o que tem de literatura e a nossa visão sobre o assunto. Espiritualidade é um conjunto de valores morais, mentais e emocionais que norteiam os nossos pensamentos, os nossos comportamentos e as nossas atitudes, na circunstância de relacionamento intrapessoal, nós conosco mesmos e nós com os outros, que é o interpessoal. Só que nós acrescentamos, deve ser passível de observação e mensuração. Quando nós olhamos o processo de adoecimento, um modelo interessante para ser considerado é no cerne, no meio do processo de adoecimento, se nós considerarmos valores ou ausência de valores. Valores, por exemplo, perdão, gratidão, altruísmo, tudo isso é verificável por meio de questionários, por meio de escalas. E dentro desses valores, nós temos enfrentamento positivo. A ausência desses valores pode ter enfrentamento negativo. O que eu chamo de enfrentamento negativo? Não perdoar, ingratidão, desejo de reparação, ressentimento, mágoa. E também tem a conexão social, que é o relacionamento do indivíduo, né, familiarmente, trabalho e na sociedade. A partir daí, você tem o que nós falamos, respostas imunes, inflamatórias, endócrinas ou autonômicas. E isso leva a aumento de fatores de risco cardiovascular, especialmente inflamatórios e trombóticos, e é uma questão de tempo para ter a eclosão da doença cardiovascular. Nós, ao ano passado, na diretriz, a segunda diretriz de uma atualização em prevenção cardiovascular, nós incluímos espiritualidade e fatores psicossociais e medicina cardiovascular. Essa diretriz da SBC, que é do ano passado, ela contém esse capítulo de espiritualidade, que eu digo para vocês que é única numa sociedade de cardiologia do mundo. E nós colocamos, com base na literatura, 13 circunstâncias onde você recomenda de acordo com a circunstância e onde você não recomenda. Aqui, nas cores verde, amarelo e laranja e vermelho. Vou apenas dar 3 exemplos para vocês. Você fazer um rastreamento de espiritualidade ou anamnese espiritual tem uma indicação que vocês podem ver, com grau de recomendação razoável, portanto, deve ser feito. O segundo, você indicar relaxamento e estratégias baseadas em gratidão, em perdão, também, dependendo da circunstância, deve ser indicado. E quando não fazer, avaliar espiritualidade ou mesmo religiosidade em pacientes em situações agudas ou instáveis e também não deve ser feito, prescrever orações e práticas religiosas de qualquer denominação que seja. Tem instrumentos para avaliação? Muitos, e boa parte deles validado no Brasil, como risco psicossocial, estresse, depressão, ansiedade, otimismo avaliável, esperança, qualidade de vida, propósito de vida, gratidão, disposição ao perdão. Vocês podem se perguntar, que tipo de escala é essa? Vamos dar um exemplo da escala de gratidão, que é ultra simplificada. São 6 afirmativas, onde você vai colocar de 1 a 7. 1, eu discordo fortemente, ou 7, eu concordo fortemente. Esses são os extremos.
E aí você tem 6 afirmativas para você colocar de 1 a 7 o que você sente em relação à gratidão. E aí você pode correlacionar com adoecimento. Outra escala interessante, mas primeiro vamos conceituar, é a escala que avalia disposição ao perdão. E aí vamos definir primeiro. Existe perdão condicional, que não é perdão, é quando o indivíduo que se julga ofendido, ele exige condições para que ele possa perdoar. Então, na verdade, o ressentimento é mantido, não é perdão. Temos o perdão decisional, que na verdade o indivíduo ele decide perdoar, mas ele ainda pode manter o ressentimento porque o perdão em si é uma jornada. Então, ele decidir perdoar é apenas o primeiro passo, mas ele ainda mantém o ressentimento aqui e muitas vezes mantém a ruminação. E tem o perdão emocional, que é o perdão tido como o verdadeiro perdão, que é quando você muda a maneira de enfrentar com as suas emoções em relação ao ofensor. E o indivíduo troca as emoções negativas de ressentimento, ruminação, ódio e irritação por emoções positivas. Como eu disse, é uma jornada e leva tempo. Várias escalas disponíveis, né? 12 escalas do meu conhecimento que avaliam disposição ao perdão, e numa análise crítica da qualidade metodológica e da aplicabilidade e utilidade dessas escalas, 4 dentre essas 12 são mais úteis para pesquisa e para a prática clínica. Aqui vocês têm 4 afirmativas que avaliam tendência para perdoar. E aí você responde de 1 a 5, desde discordo completamente até concordo completamente. Um exemplo é a frase número 1, eu costumo superar rapidamente quando alguém machuca meus sentimentos. Aí a pessoa vai falar, eu concordo, eu discordo completamente disso, ou eu concordo completamente. E às vezes pode estar no meio do caminho, né? Mais ou menos, seria o número 3. Esse é um exemplo. Nós temos um estudo dentro também da área de vocês, que eu fiz questão de selecionar, são indivíduos que têm doença arterial coronária e têm isquemia miocárdica confirmada, cintilografia miocárdica. E são 32 pacientes que foram randomizados durante 10 semanas para uma intervenção baseada em perdão, para aprender a perdoar. E depois 10 semanas de segmento. Estudo curto, né? 10 semanas de intervenção com 10 semanas de segmento. E aí os indivíduos que foram alocados para a estratégia baseada em perdão, eles tiveram uma menor quantidade de isquemia avaliada a cintilografia miocárdica. Portanto, tem algo a ser investigado e confirmado associando isquemia miocárdica, doença arterial coronária e disposição ao perdão. Apenas para complementar, nós temos um estudo epidemiológico, estudo observacional conhecido de vocês, chamado MESA. Esse estudo avaliou quase 6.000 indivíduos, seguidos por quase 12 anos. E, a partir daí, ele fez várias associações de fatores de risco com doenças. Uma delas foi que o indivíduo que tem o traço de raiva, um indivíduo realmente raivoso, aumenta em 50% a chance de desenvolver diabetes. Não é apenas obesidade abdominal, sedentarismo e dieta rica em carboidratos, mas raiva também aumenta diabetes. E também essa disposição para ter raiva aumenta o risco de insuficiência cardíaca. O estudo ERIC, com mais de 13.000 indivíduos, nesse caso, seguidos por 18 anos e meio, mostrou que o indivíduo que tem aquele traço, aquela prontidão de raiva explosivo, aumenta em 44% a chance de disfunção ventricular. Propósito de vida. Primeiro eu trago essa informação da cultura japonesa, publicada no JACC 2014, que eles chamam de Ikigai, que é o propósito de vida nas várias dimensões da vida de qualquer pessoa. Em vermelho, os indivíduos que mostraram alto propósito de vida. Em azul, isso relativamente incerto. E quem não tinha propósito de vida, qualquer que seja, nessa cor talvez laranja tracejado. Quase 44.000 indivíduos, mostrando que quanto maior o propósito em vermelho, maior a probabilidade de sobrevida. Então pense no seguinte, ter propósito de vida atua em quais mecanismos para que isso aumente a sobrevida do indivíduo? Dentro do mundo ocidental, a informação não é diferente.
mostrando que quanto maior for o propósito de vida, menor é a mortalidade. É claro que compreender quais mecanismos que se encontram ativados e atenuados quando o indivíduo expressa propósito de vida é um assunto que a ciência deve se ocupar para poder trazer reduções de mortalidade e aumento expressivo na sobrevida livre de eventos da sociedade. Em 2017, publicado no JAMA, esse autor é um bioestatístico da Harvard, na verdade, um professor titular de bioestatística dessa universidade, o professor Tyler Vanderwill. Ele coloca essa questão sobre ciência, espiritualidade e saúde. E cada vez mais ele sugere que dentro do ambiente da medicina moderna, nós podemos melhorar muito a abordagem centrada no paciente quando nós consideramos explicitamente espiritualidade, dentro desse ambiente. E ele propõe, de uma maneira criativa, ele chama de florescimento, mas o tema não é fundamental, e nesse tema, florescimento, ele avalia 5 áreas: felicidade e satisfação com a vida, saúde mental e física, propósito e significado da vida, característica e virtude, que são os valores, e relacionamento social. Nessa avaliação, ele busca literatura e mostra de maneira bem clara que quanto maior for o propósito de vida, a redução de mortalidade é da ordem de 17%, satisfação com a vida reduz o risco de mortalidade em 12% e solidão e isolamento social aumenta a mortalidade em 29%. Traz à discussão a questão da virtude, a questão do valor, ou como ele chama, característica. Ele descreve de maneira didática, né? As virtudes são consideradas desde a época da Grécia Antiga. Quais são as virtudes morais cardinais? Prudência, sabedoria, justiça. Coloca virtudes intelectuais, compreensão, sabedoria novamente. Virtudes teológicas, fé, esperança, amor. Enfim, ele propõe que tudo isso deve ser agrupado numa única maneira para avaliarmos as características de valores ou virtudes do indivíduo. Nós, uma vez, discutimos se vale a pena ter uma intervenção sobre valores morais, né, na sociedade. E como valores morais, nós colocamos, exemplo, perdão, tolerância, solidariedade, compaixão, boa vontade, gratidão. Então, existe plausibilidade biológica para um estudo dessa natureza? Sim. Os estudos observacionais sugerem potencial de benefício? Sim. Alguns randomizados preliminares também sugerem eficácia e segurança? Sim. É factível? É. Tem validade interna? Basta fazer um estudo muito bem feito, metodologicamente falando, e validade externa é generalizável para todo mundo, porque independe de etnia, independe de região geográfica, independe de religião. A nossa discussão é se a intervenção será no indivíduo ou se será em grupos, e segundo quem aplica essa intervenção, se isso é um ato médico, se é para coaching, para psicólogo ou outro profissional de saúde. O que nós temos que fazer? Cada vez mais, aumentar a nossa base de colaboração dentro dessa área, buscarmos questões simples e de maneira aplicável para serem investigadas, temos que dilatar um pouco mais as medidas de saúde, não apenas aumento de sobrevida e qualidade de vida, mas colocarmos também essas variáveis relacionadas à espiritualidade. Publicamos no último número da revista da SOCESP um capítulo somente sobre espiritualidade e cardiologia comportamental e social. E num dos capítulos, que eu particularmente sou o autor, junto com outros colegas, nós cunhamos o termo enfermidade moral, mostrando que deve ser reconhecida e deve ser adequadamente tratada em relação ao adoecimento cardiovascular. Para terminarmos, nós temos informações de um estudo das enfermeiras americanas mostrando que religiosidade, agora eu não estou falando de espiritualidade, mostrou ser um preditor independente, reduzindo em 27% mortalidade cardiovascular e reduzindo mortalidade por câncer em 21%. Isso foi avaliado com um ajuste para todos esses fatores. Então, quando você fala, mas será que é religiosidade? Avaliou-se por todo, assim, ajustou para todos os outros fatores e mesmo ajustando, persistiu o impacto. Ou seja,
Quanto maior a religiosidade, por exemplo, frequência a um templo religioso maior que uma vez por semana, reduziu em 33% a mortalidade. Então, tem algo aqui para a gente entender o que acontece que o indivíduo tem menor mortalidade quando ele tem religiosidade. É só a frequência? É só o deslocamento físico? Seguramente não, mas precisamos explorar mais para entendermos como isso se processa na causalidade da doença cardiovascular. Bom, para terminarmos 2 slides, nós temos algumas barreiras em educação, em pesquisa e na prática médica relacionada à compreensão de espiritualidade e medicina. Algumas delas de conhecimento, falta de conhecimento ou falta de familiaridade com o conhecimento. Outras vezes, atitude, o médico não acredita que seja um fator de risco ou protetor, falta aí atualização científica, não acredita que ele vai conseguir coletar essas informações, não tem motivação, baseado na inércia na prática médica, e às vezes não entende, não concorda com as diretrizes disponíveis. E por fim, comportamento. Não tem tempo, o médico mesmo tem as suas crenças que são limitantes, muitas vezes falta recursos para essa execução e tem receio da visão e julgamento de outros colegas e pacientes. Quando, na verdade, isso é sobre ciência. Isso não é apenas uma expressão de uma fé. É ciência, na melhor acepção do que seja definido como ciência. Meu último slide, que a ausência da evidência não significa evidência da ausência. Frase dita por Carl Sagan, físico e astrônomo norte-americano. E disse uma coisa também igualmente ou até mais importante. Ciência é muito mais uma maneira de pensar sobre um assunto do que o corpo de conhecimentos acumulados sobre o assunto. Muito obrigado. Eu passo a palavra para vocês, talvez na figura do Adriano, para eventualmente conversarmos um pouco sobre o assunto. Muito obrigado, doutor Alves. Excelente. Confesso que ainda estou processando aqui as informações, realmente muita informação. E vou perguntar se tem alguém aqui que queira fazer alguma indagação, mas enquanto as pessoas se pronunciam, eu queria perguntar, na prática do senhor, como é que o senhor aborda esse tema? Como que o senhor faz? Ok. Veja, Adriano, eu mantenho um pé firme na pesquisa, mas eu nunca deixei a qualidade assistencial, né, a prática clínica. Né? Trabalhei muito tempo dentro da área de emergências, né, como cardiologista, mas muito tempo de terapia intensiva, pós-operatório, unidade coronariana. Mas nunca deixei a minha prática clínica, e basicamente, atualmente, com consultório. E eu confesso que são disponíveis várias escalas para você avaliar. Mas eu avalio o que é o tradicional numa anamnese, mas eu vou para uma área eu pergunto sobre estresse, eu pergunto sobre depressão, não desse jeito, depressão, mas eu defino, né? Se o indivíduo sente-se muitas vezes entristecido sem ter uma causa aparente, se aquilo altera o ânimo, pergunto sobre propósito de vida e pergunto de maneira inicial genérica para o paciente como é a sua espiritualidade. Eu devo dizer que praticamente 90% ou mais, quando você pergunta qual é a sua espiritualidade, eles respondem sobre religião, nessa hora. Alguns dizem, eu sou católico, outros dizem, sou protestante, uns dizem, olha, eu sou, mas eu não pratico. Eu falo, mas a minha pergunta não é sobre religião, é sobre espiritualidade. Nessa hora é que eu defino. Eu falo, isso aí eu estou me perguntando para você, como você enfrenta as situações adversas da vida que todos nós temos. Às vezes são reais e às vezes são fabricadas por nós mesmos. E aí eu pergunto sobre enfrentamento positivo e enfrentamento negativo. A pergunta mais difícil sua seria, uma vez que você pergunta isso, o que você faz com essas respostas? E aqui a gente já tem um desafio. As escolas médicas ainda, na regra, não estão ensinando isso. Existem várias escolas no Brasil, escolas de medicina, que já têm o curso Saúde e Espiritualidade. Isso, nós estamos atrasados. Nos Estados Unidos, já chega em 90% das escolas médicas a disciplina de saúde e espiritualidade. São os médicos que criaram? Não, na verdade, foi uma demanda da população de querer que esse assunto seja discutido. Então, nós precisamos ensinar os nossos médicos. E aí você tem que ter a preparação para, na sua anamnese, não só coletar essa informação, porque a consulta médica ou o relacionamento, né, a relação médico-paciente, ela é baseada em confiança. Então, se a relação médico-paciente
ela é apropriada, ela é baseada em confiança, esse é o melhor lugar que o paciente pode expor a maneira como ele pensa, como ele enfrenta o dia a dia. E aí fala, mas eu vou indicar o que para o paciente se ele tem dificuldades em perdoar e tem um cenário real? Ou o outro, que é um indivíduo extremamente raivoso. Você, então, coletou a informação. E aí, o que, que você faz com ela? O que é o mais comum? Eu não estou dizendo que deve ser feito isso, eu estou só descrevendo. Muitas vezes o indivíduo prescreve, o médico prescreve. Fala, olha, antidepressivo ou ansiolítico. Absolutamente, eu não estou dizendo. Tem situações agudas, críticas, que o paciente merece ser medicado até, como se diz, a poeira baixar. Separação conjugal, morte de familiar, perda de emprego, ruína financeira, não importa. Então, naquele momento, o indivíduo não dorme, ele está se incomodado, tudo bem. Faz sentido você apaziguá-lo com medicamento. Mas você não pode substituir uma jornada de enfrentamento da vida só medicando esse indivíduo. Então, não é por aí. E eu abro a perspectiva para o paciente daquilo que ele faz. Então, eu falo, olha, eu vou citando as possibilidades que você tem para atenuar esse enfrentamento negativo que pode se associar com o seu adoecimento cardiovascular. Veja, atividade física ajuda o gerenciamento de estresse, previne depressão. Segundo, tem casos que você vai dar medicamento. Tem pacientes que têm um bom perfil para psicanálise, para fazer terapia. Então, você pode encaminhar. E eu pergunto nessa hora, e somente nessa hora, sobre a religiosidade. E se os indivíduos disserem, olha, doutor, eu tenho meu hábito, uma vez por semana, eu costumo ir no local A, B ou C. E aí eu faço a outra pergunta, isso faz bem para você? Ou seja, você se sente bem para enfrentar as circunstâncias do dia a dia? Ele fala, muito. Eu falo, bom, se você tem um pé, coloque os dois pés, porque isso está sendo útil para você. Então, nós estamos aqui gerando evidência ao mesmo tempo que o paciente já tem a demanda. É aquela expressão, você troca o pneu com o carro andando. Já existe a demanda, inclusive nossa, só a gente olhar no nosso dia a dia, ao longo da vida, a gente tem questões para resolver, claro que tem. O que eu estou trazendo para vocês é que o nosso enfrentamento negativo, ele pode causar o nosso adoecimento precoce. Então, algo precisa ser feito. Então, dentro dessa área, nós precisamos gerar mais evidências. Quais? Quais intervenções baseadas em perdão reduzem eventos? Quais intervenções baseadas em gratidão? Em gratidão, não em gratidão. Reduzem eventos? E aí o que nós estamos discutindo muito no DENCA, que é o Departamento de Espiritualidade e Medicina Cardiovascular, uma intervenção única que torne o indivíduo mais solidário, né? Que eu particularmente tenho chamado de solidariedade atitudinal, ou seja, o indivíduo tem atitudes no ambiente de trabalho, no ambiente conjugal e familiar e na sociedade, na rua, lá fora, com atitudes solidárias que têm um bom enfrentamento. Então, você monta né, um combinado de intervenções que tornam um indivíduo melhor para enfrentar as situações adversas. Mas a nossa diferença com outras áreas, nós queremos que isso tenha confirmação científica para que a gente recomende da mesma maneira como recomenda cessação de tabagismo, prática de atividade física ou alimentação saudável. Muito bom. Realmente a gente vê isso principalmente na hemodinâmica. Às vezes pacientes com quase nenhum fator de risco, jovem, mas a pessoa realmente tem raiva do mundo e a hora que estuda você vê as coronárias estão todas obstruídas, uma doença muito agressiva e você não sabe, vira um ciclo vicioso, aí o cara fala, olha, realmente tudo de ruim acontece comigo, o cara já tem uma visão negativa do mundo. Claro, o Adriano, vocês, quando olham a árvore coronária, muitas vezes tem aquelas surpresas, né? O indivíduo está carregado de fatores de risco conhecidos, que você fala, tenho certeza que vai ter placa de mais de 70% em duas ou três coronárias. E aí, a hora que você olha, né, a gente até brinca, né, parece coronário de valvular, né, aqueles tubos maravilhosos. E outras vezes você vê uma hipertensão tratada, eventualmente uma obesidade abdominal, e aí você olha o que da árvore coronária e fala, meu Deus, né, olha como está isso. Aí, qual é talvez a limitação?
várias limitações. Eu, quando residente, né, fui residente no Dante quase 4 anos, né, de 87 a 90. E todo mundo falava, e eu escuto até hoje, a doença coronária é traiçoeira. Não é traiçoeira. Não é. Isso é falta de conhecimento nosso. Não tem adjetivo assim para uma doença. Veja, tem um fator causal. O fato da gente não estar atingindo, não dá para falar que a doença é traiçoeira. Então, que isso? Uma doença traiçoeira? Não, é falta do nosso olhar. E se o nosso olhar atual não está capturando, é porque o nosso modelo de entendimento é insuficiente. A gente tem que olhar e falar, gente, eu estou olhando de um jeito que eu não capturo a totalidade da doença. Ela que é traiçoeira ou eu que sou limitado? Então, tem que parar de contar essa história de maneira repetida. Olha um paciente deitado, fala, olha, não tem fator de risco nenhum. Você foi conversar sobre a história social dele? O cara está com separação conjugal, está proibido de ver o filho, perdeu o emprego. Isso daí não pode ser colocado de maneira, vamos dizer assim, periférica. Não, você tem que trazer esses fatores com igual peso à hipertensão, à diabetes, ao tabagismo. Agora, se você não faz a história médica bem feita, que eu estou falando da história espiritual, você não vai diagnosticar. Aí você fala com o paciente, você está bem? Estou. Para por aí. E a segunda pergunta, olha, eu preciso avaliar tudo aquilo que possa ser responsável por esse entupimento na sua coronária. Diabetes, hipertensão, tabagismo, mas estresse, depressão, dependendo como a gente reage à vida, pode ser. Você tem que abrir uma porta para o indivíduo falar. E outra coisa, os pacientes têm receio, e muitos deles me falam, nossa, doutor, eu não sabia que os médicos também se interessavam por isso, achava que médico não acreditava nisso. Então, é uma falso conhecimento científico. Quer dizer que o médico vai discutir espiritualidade, ele vai duvidar? Olha, se você tem dados para refutar, refute. Se você não tem dados para refutar, estude. Essa história de negar antes de observar é muito cômodo, né? É muito cômodo. E é isso que nós estamos discutindo, é trazer para discussão em congresso, publicação científica, para entender melhor por que a gente fica doente, pelo amor de Deus. Se isso não for importante, todos nós, todos vocês na hemodinâmica, tenho certeza que vocês têm casos que vocês olham e falam, isso aqui não está fechando da maneira como eu entendo doença coronária. Tem algo a mais aqui. Se tem algo a mais, procure. E outra coisa, mas você acha que tudo é espiritualidade? Não acho, mas eu vou investigar. E se não tiver nada a ver com a espiritualidade, vira a página e vamos procurar outras coisas. O que não dá é usar modelos antigos que não estão explicando a totalidade da ocorrência. Não dá. Isso é limitação de raciocínio. Sem dúvida, há muita negligência mesmo, o senhor está corretíssimo. Alguém quer fazer alguma pergunta? Professor Álvaro. Opa, vamos lá. Bom dia, Maurício Prudente, tudo bem? Oi, Maurício, prazer revê-lo. Que bom. Obrigado pela presença aqui entre nós. Ótimo isso. Isso é uma das coisas boas que a pandemia nos trouxe, né? Opa, afastou, mas aproximou, tá vendo? É verdade. Professor, a minha pergunta vai na mesma linha do que o senhor começou a responder, mas agora de uma maneira aguda. O paciente que a gente teve esse enfrentamento agudo, vou usar de novo o exemplo do infarto agudo, isso na sala de hemodinâmica ou na UTI, quando o nosso tempo com ele é muito curto e às vezes a gente nem estabeleceu ainda uma relação de confiança. Às vezes ali no leito da UTI, nem sequer a privacidade a gente tem para conversar sobre isso. Mas eu entendo que algo precisa ser feito, inclusive ali na UTI. Como que o senhor sugere nessas situações agudas? Perfeito, perfeito. Bom, então vamos lá. Você atendeu um infarto com elevação de segmento ST no tempo certo, uma intervenção coronária percutânea bem feita, um implante do stent farmacológico, o paciente ficou bem. Ótimo. Você recanalizou e a perfusão miocárdica está gradativamente melhorando. Veja, acabou de acontecer, o paciente foi para o leito. Eu não sei se vocês já foram pacientes alguma vez, nem estou perguntando, mas quando você se torna paciente, naturalmente nós sentimos-nos vulneráveis. Essa vulnerabilidade, a gente fica muito disposto a pensar e a conversar sobre o assunto. Então, o paciente acabou de ir para a UTI.
15 minutos para você falar, olha, você teve um infarto, ou seja, uma placa de gordura e em cima dela um coágulo, entupiu. Uma das coisas que leva à placa de gordura são esses fatores. E coágulo, você pode ter cigarro, você pode ter desidratação, força, mas você vai falar estresse também. Como é que está tudo em ordem com você? Porque às vezes, dependendo como a gente reage na vida, nas situações adversas, todos nós podemos passar por isso, inclusive eu. Você pode, como médico, falar. Inclusive, isso não é só para você, isso vale para mim. Tem alguma coisa que esteja acontecendo, você tem que dar chance. Se o paciente fala assim, não, doutor, está tudo perfeitamente bem, eu nem sei porque aconteceu isso. Ponto final. Naquela internação, parou aí. Mas você tem. Isso que eu falei levou 10 minutos, Maurício. Como a gente não tem tempo. E outra coisa, está plantado errado na nossa cabeça. Você vai perguntar, o paciente é poliqueixoso, vai contar a história da vida dele para você, não vai acabar nunca. Não é isso. Veja, nós aprendemos a colher história. O paciente prolixo, você sabe o momento de interrupção. E não precisa ser mal educado. Fala, olha, isso aqui é muito importante, mas eu vou falar com você sobre isso numa outra ocasião. Hoje eu preciso ver esse assunto. Quer dizer, tem maneiras de você interromper, né, o que está sendo falado e ir direto no foco. O que nós estamos aqui discutindo é dar a chance para o paciente num momento fecundo, porque, volto a dizer, todos nós aprendemos mais em leito de hospital do que em qualquer recinto religioso. Porque no leito do hospital, o indivíduo está deitado, olhando o teto, indo para o centro cirúrgico. O indivíduo está dentro da UTI e está se perguntando, o que aconteceu comigo? Ontem eu estava bem, hoje eu estou aqui. Então, essa vulnerabilidade, essa mudança de planos da noite para o dia, faz o indivíduo pensar, tem algo aqui que eu preciso pensar na minha vida. Se o médico traz essa informação, eu não tenho dúvida que o indivíduo dá ótimas pistas por que ele está adoecendo. Excelente. Que bom. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Tem mais algum, Maurício? Eu gostaria de fazer, Adriano. Pode falar. Eu gostaria. Parabéns, doutor Álvaro. Excelente tema, realmente crescente, né? A gente percebe que as universidades americanas já estão abordando esse tema há algum tempo. E eu vi que na diretriz da sociedade, vocês não colocaram a oração como um ato a se prescrever, né? Mas, ao mesmo tempo, a percepção de espiritualidade e religiosidade, 90% dos pacientes que a gente conversa, eles relacionam as duas coisas. E teve aquele trabalho que o senhor mostrou que, quando o paciente ele vai pelo menos uma vez por semana a algum templo religioso, ele diminui, né, a mortalidade. Será que dentro desse contexto, a oração ela não entra em algum espectro de orientação? Então, se você olhar, prescrição de oração é a mesma coisa que eu prescrever estatina. É a mesma coisa que eu prescrever dupla antiagregação. Então, prescrição tem essa conotação. Olha, eu, profissional médico, estou recomendando e aqui está a prescrição. Isso não é realmente sugerido. Agora, conversar sobre o assunto, e eu dei o exemplo para vocês quando eu pergunto para o paciente sobre a espiritualidade e ele às vezes vai para o lado da religiosidade. E eu pergunto, você se sente bem? Isso te traz bem-estar? Indivíduos que falam, me faz muito bem e eu já tenho hábito, eu falo para ele continuar. Eu só não falei para ele, olha, então você vai fazer essa oração, então isso eu não vou falar. Mas se ele falar, doutor, eu costumo, né, eu não oro, eu corrijo o paciente, às vezes eu falo, peraí, eu não estou falando reza. Você, por acaso, fica pensando na sua vida, refletindo e buscando forças para dar continuidade a ter um enfrentamento, acreditar que isso um dia vai melhorar dentro da sua fé? Aí isso eu faço. Falei, bom, é isso que eu estou dizendo. Você tem que perguntar para o indivíduo que às vezes eles falam, eu não oro, mas eles não fazem talvez a reza mecânica. Mas o indivíduo, no silêncio dele, quando ele está, né, voltado para si, ele está considerando a vida, ele está revendo trajetos, ele está, às vezes, voltando num caminho, ele está pensando em reconsiderar uma relação que foi realmente alterada. E isso daí tem que entrar no bojo do que a gente chama de oração, para entendimento.
Mas daí, para você prescrever, Arthur, aí vai muito longe. E outra coisa, essa área é uma área que muitas vezes, por falta de conhecimento, ela se mistura com religião. Eu já escutei várias vezes, né? E corrigi na mesma hora que eu ouvi. Ah, finalmente agora os médicos estão convencidos por que é importante. Eu falei, peraí, não é finalmente. Eu prescrevo algo, investigo algo, na medida que eu tenho uma evidência científica que comprove. Antes disso, eu vejo como experimental. E um bom pesquisador não tem receio de investigar mesmo essa área. Outros vão dizer, mas não precisa ter prova científica para ter fé. Concordo, mas eu não estou discutindo isso. Eu estou discutindo aqui que o nosso enfrentamento, você tornar-se uma pessoa melhor, vamos ver se isso se associa ou não com prevenção de adoecimento. Agora, o caminho que o indivíduo vai buscar para fazer isso é uma outra história. Então, esclarecer as definições é fundamental. Não é religião, está muitas vezes misturado com religiosidade, mas não é a mesma coisa. Então, assim, as perguntas que eu mais recebo é essa. Doutor, finalmente os médicos, então, estão aceitando isso? Peraí. Não é isso. Não é isso. Então, toda vez que tem, talvez, falta de entendimento ou confusão, você tem que trazer uma informação válida. E também não ficar concluindo sem ter certeza. Vocês podem ver que muitas vezes eu uso a palavra promissor, preliminar. É um bom jogo, mas não é gol, entendeu? Quando você tem um time aí, né? Aliás, o time de vocês não está muito bom, não. Quando você vê aí um time jogando bem, bola na trave, no final das contas, não fez gol, não tem significância estatística. É só um bom jogo. É promissor, legal, hein? Quem sabe? Mas por enquanto, não. Então, recomendar força de diretriz, você tem que ter uma evidência razoavelmente sólida para poder merecer, senão não dá certo. Muito bem, pessoal. Eu falei para o Adriano aí que eu dou aula de graduação médica. Olha, eu acho que vocês estão de parabéns. Primeiro, 7 da manhã, né? Segundo, dentro da cardiologia intervencionista, avaliar. E por que é importante? Porque vocês, né, parafraseando o Nelson Rodrigues, né, é a vida como ela é. Quem deita na mesa com as coronárias entupidas, ali, a pessoa não chegou ali simplesmente por fazer aquilo que convém. A gente só precisa entender melhor. Então, habituem a perguntar. Habituem a perguntar. Vocês viram esse caso dessa colega médica, né? Se você falar, mas você tem certeza? Não, eu não tenho certeza. Eu só estou mostrando que pode estar associado. E se pode estar associado, vamos investigar melhor. Olha, uma saideira para nós aqui. Tudo isso leva a uma outra pergunta, que se isso realmente desempenha um papel relevante, quando é que começa o nosso adoecimento? É quando um exame de imagem ou laboratorial está alterado ou quando nós começamos a enfrentar negativamente as situações da nossa vida. Então, se isso começa antes, nós vamos ter que rever o diagnóstico de saúde e doença. Por isso que a gente vem falando em enfermidade moral. O indivíduo vai no consultório, tem muitas queixas, olha, insônia, constipação, as mãos ficam frias, pernas cansadas, irritabilidade, faz um monte de exames e aí a gente diz, a gente entre aspas, tá? Olha, você não tem nada. Como não tem nada? Os exames dele estão normais, mas o indivíduo está enfermo, ele não está doente, mas está enfermo. Então, qual é a ação que tem que tomar quando nós estamos enfermos? Porque de tanto enfermar, chega uma hora que você adoece. Então, talvez tudo isso terá necessidade de ser revisto. O princípio, o conceito, e isso interessa a todos nós, inclusive nós médicos, né? Como pacientes nessa hora. Okay, muito obrigado, doutor. Realmente já está no tempo. Oi? Perdão. Haveria tempo para um comentário no paciente com extremo de idade, um paciente num contexto de TAV? Não sei como é que está seu tempo. Fica à vontade. Bom, assim, eu tô aí 3 minutos atrasado, mas vamos num minuto sobre essa sua questão, Maurício, e aí a gente fecha. Você pode só repetir para mim a pergunta? No contexto do extremo de idade, um paciente de TAV muito idoso, como que a gente aborda a espiritualidade lá no nonagenário, um octogenário, já com algumas limitações? Maurício, vamos só, como diz hoje na atualidade, vamos combinar, né?
Ninguém chega aos 90 anos impunemente. Alguma coisa de certo essa pessoa fez para merecer uma TAV aos 90. Eu assino em branco um documento para fazer uma TAV em mim aos 90, porque isso me coloca para chegar aos 90. Então, a primeira coisa é que esse paciente é um paciente que decididamente deu certo para fazer uma TAV aos 90. Tá? Isso é até esperado, essa degeneração, né, aórtica. Então, eu acho que o que vale a pena é discutir propósito de vida, satisfação com a vida. O que tem, o que o idoso tem? Solidão, isolamento social, perda de propósito de vida, às vezes não foi falado. Então, isso cabe para que você tenha intervenção e, além dela, você adicione o propósito de só o fato de reposicionar. E às vezes o indivíduo quer um trabalho físico, mas quem tem vô, quem tem vó ou pais mais idosos, muitas vezes uma simples frase de um avô, de uma avó ou de um pai, de uma mãe, uma simples frase para um filho, sobrinho, aquilo muda a maneira da pessoa enfrentar a vida para melhor. Então, a função dessa pessoa, apesar do ponto de vista social, para gerar renda na sociedade, não ser importante, ela é uma pessoa que ela pode fazer com que as mudanças de direção para melhor da família sejam aplicadas. Então, você tem que trazer isso para o indivíduo para que isso gere a noção de propósito de vida. Porque sem ter propósito de vida, você vai intervir para melhorar os sintomas, mas não é só isso que o indivíduo quer. Melhorou os sintomas, se ele não tiver um propósito, ele vai deprimir, e aí o resultado do procedimento tem fatores não mensurados que podem atrapalhar a evolução do paciente. Gente, uma conversa dessa, se tiver vírgula, é melhor, porque você deixa vírgula, você não fecha, né? Deixa em aberto aí, ó, para uma outra ocasião e com prazer eu volto com vocês aí num outro assunto. Foi rápido, mas é mais para um pontapé inicial, tá bom? Excelente, Adriano, muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Bom trabalho para vocês, gente. Um abraço. Um abraço. Até Tchau. mais. Tchau.